tema Reforma Tributária, damos boas-vindas ao palestrante, o sócio da KPMG e sócio-líder da área tributária para a região Sul e diretor da Federação em Performance Emocional, Altair Antônio Toledo. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Peço a atenção de todos para ouvirmos a saudação do presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Bom dia, muito especial, secretário de Finanças, Milton Balbinotti, bem-vindo, representando o prefeito municipal. Representando a presidente da Câmara de Vereadores, vereador Felipe Kremelmaier, bem-vindo. Comandante do 4º Batalhão da Polícia de Choque, Major Sokol, bem-vindo. Comandante do 12º BPM, Tenente Coronel Ricardo Vargas, bem-vindo. O nosso palestrante, especialista tributário, Altair Toledo, bem-vindo à casa. Aos ex-presidentes desta casa, à imprensa, senhoras e senhores, um bom dia. Antes de iniciarmos a nossa RA de hoje, queria registrar a nossa consternação pela semana trágica que tivemos na nossa segurança pública, quando, lamentavelmente, tivemos a perda do 2º sargento da Brigada Militar, Fabiano de Oliveira, que tombou quando cumpria a sua missão de proteger a sociedade. Aos comandantes do Choque e do 12º BPM, Vargas e Sokol, aqui presente junto conosco, o nosso carinho, à família, aos amigos e, principalmente, o nosso reconhecimento a esse policial que entregou a sua própria vida enquanto trabalhava. Da mesma forma, prezados comandantes, recebam e levem o nosso reconhecimento a todos os valorosos servidores da segurança pública. Peço a todos que fiquemos de pé e observemos um minuto de silêncio em homenagem à memória do sargento Fabiano de Oliveira. Muito obrigado. Gostaria de saudar o nosso palestrante, o especialista tributário Altair de Toledo, que nos brindará com seu conhecimento sobre reforma tributária. Agradecemos por aceitar o nosso convite e por compartilhar suas valiosas ideias em um momento tão crucial para o nosso país.
As questões que envolvem a reforma tributária são de suma importância e sabemos que elas ficaram um pouco em segundo plano devido aos trágicos eventos que ocorreram recentemente aqui no nosso Estado. No entanto, é fundamental retomarmos essa discussão, pois ela impacta diretamente no ambiente de negócios e na competitividade das nossas empresas. Isso tem tudo a ver com a reconstrução do nosso querido Rio Grande do Sul. A SIC Caxias sempre defendeu que uma reforma que simplifique o sistema tributário brasileiro, que reduza o custo e a sua complexidade, bem como sempre defendeu a redução da insegurança jurídica a insegurança jurídica e os litígios entre os pagadores de impostos e os entes públicos. Entendemos que o projeto de lei complementar da reforma tributária precisa estabelecer metas claras e objetivas de redução da carga tributária, que deve ser perseguida juntamente com a redução dos gastos públicos e o tamanho do nosso Estado em relação ao PIB. Acreditamos que assim será possível criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e ao crescimento econômico. Estamos comprometidos em continuar lutando por esses pilares, por essas mudanças no âmbito tributário. Meus caros, além da palestra de hoje, eu quero aproveitar para anunciar a realização do nosso primeiro SIC Connection, um grande evento de liderança e gestão da Serra Gaúcha. Este evento está sendo realizado em collab com grandes parceiros, com a Tramontina, com a Marco Polo, com o Círculo Saúde e com o Sicredi. O SIC Connection contará com 8 palestrantes de destaque, executivos visionários que abordarão temas de gestão, temas de liderança, de empreendedorismo, inteligência artificial, economia e comportamento. Serão 2 dias de evento que proporcionarão network qualificado e muitas oportunidades de aprendizado, através de insights gerados por palestrantes de altíssimo nível e expressão nacional em suas áreas de atuação. Este evento ocorrerá nos dias 4 e 5 de setembro, lá no nosso UX Teatro, junto à nossa querida UX, Universidade de Caxias do Sul. É uma plataforma para gestores que buscam liderar a próxima onda de transformação pelo conhecimento. Planejado para reunir 800 pessoas, o evento é destinado aos nossos empresários e à alta gestão das empresas preocupada em melhorar a sua performance no mundo dos negócios. Gostaria de informar ainda as empresas associadas à SIC que as empresas associadas à SIC Caxias terão com exclusividade um lote especial de ingressos com venda limitada até o dia 7 de julho. Importante destacar que 50% do valor arrecadado com esse lote promocional serão destinados à campanha Superação Serra Gaúcha, movimento que visa a recuperação da infraestrutura e da economia da nossa serra, tão prejudicada pelas enchentes. Convido a todos para que nós possamos agora degustar, assistir ao vídeo de lançamento do nosso evento SIC Connections. Não basta só aprender. É preciso reaprender. Pensar diferente. Ampliar o olhar. É hora de impulsionar, inovar e empreender. SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. 8 palestras. Mais de 16 horas de conteúdos. Reconhecidos e destacados speakers. Estratégias e tendências globais que definem novos caminhos. Líderes que desejam expandir seus horizontes. Um ambiente que respira negócios e inovação. SIC Connection. Dias 4 e 5 de setembro no UX Teatro, em Caxias do Sul.
Realização SIC Caxias em Colab, com Tramontina, Marco Polo, Círculo Saúde e Sicredi. Patrocínio Randon Corp, Grupo Andreassa, Amplay mais Conta. Média Partner, Grupo RBS. Pessoal inspirado no nosso diretor, o Ricardo Dini, com entusiasmo que é particular a ele, pode comprar, comprem rápido, porque pode faltar vagas, né, Bisi? Comprem hoje mesmo. Obrigado, uma boa RA a todos. Na edição de hoje, destacamos a participação na Vitrine RA com as associadas e nucleadas no Núcleo de Negócios Criativos da SIC Caxias, Macramê Ana Casara e a Handmade by Fabi também estão conosco. A empresa Macramê Ana Casara possui mais de 30 anos de experiência, ensinando a técnica do macramê. Hoje continua seu legado ensinando através do seu canal no YouTube e da sua escola online, transformando o trabalho de milhares de alunas. Toalhas, cortinas, suporte de folhagens e peças para o vestuário são alguns dos produtos desenvolvidos pela Macramê. Siga a Macramê Ana Casara nas redes sociais. E vamos ao sorteio. O nosso ganhador é o Marcos Finger, isso? Da Village de Marcas e Patentes. Então, parabéns, ele pode retirar o brinde no espaço da nossa associada. A nossa próxima associada na vitrine é a Handmade by Fabi. Ela surgiu com o propósito de criar bolsas de crochê moderno com acessórios em couro, madeira, entre outros. As bolsas são modernas e estão em alta nos grandes centros de moda nacional e internacional. Além disso, confecciona amigurumis diferenciados. Conheça mais sobre a empresa e siga no Instagram. Vamos ao sorteio. Nosso ganhador é o seu Raul Tessari. Parabéns, seu Raul, tu podes retirar no final da RA o seu brinde. Após a palestra, teremos um momento de perguntas. Lembrando que elas serão feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR exibido nos telões. Caso desejar fazer alguma pergunta diretamente ao microfone, pedimos sempre que seja breve e que o conteúdo seja relacionado ao tema abordado de hoje. Senhoras e senhores, para ouvirmos mais sobre reforma tributária, convidamos ao palco o nosso palestrante de hoje, Altair Toledo. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, bom dia. Boa tarde já para alguns, né? Uma alegria estar aqui nesse importante evento, tradicionalíssimo. Já estive muitas vezes aqui prestigiando outros palestrantes, a primeira vez que eu estou palestrando, então é uma honra estar estreando. Presidente Celestino, muito obrigado pelo convite. Jaime, meu amigo, obrigado pela indicação. Autoridades já nominadas, vou pular um pouco o protocolo aqui, vamos falar de reforma, mas minha saudação especial aqui aos comandantes também compartilho aqui da tristeza aqui com vocês. Falando de reforma, se vocês eventualmente vieram para esperar que eu faça uma defesa da reforma, eu não farei, né? Eu vou trazer pontos críticos à reforma e vou explicar por quê, né? Porque, enfim, em relação à propaganda, o Bernardo Api e o nosso governo estão fazendo bastante, então eu acho que eu não preciso defender a reforma. Eu vou fazer os contrapontos, porque eu acho que o nosso objetivo aqui é tentar trabalhar exatamente para tornar a reforma um pouco melhor ou um pouco menos pior do que está colocado. Depois esse material fica com vocês, tem meus dados de contato aqui. Quais são os motivadores? Isso aqui vocês todos, né? Todos nós aqui que lidamos no dia a dia, sabemos disso. Custo burocrático, falta de transparência, guerra fiscal, conflitos, complexidade e assim por diante.
os pilares da reforma para atender, né? Então, assim, vou falar um pouquinho só dos pilares aqui, é simplicidade, transparência, justiça tributária e defesa do meio ambiente. Eu vou tentar passar por cada um deles aqui, trazendo as críticas que eu vejo ao projeto. Principais pontos aprovados, né? A gente está falando aqui de substituir o ICMS, que é estadual, o ISSQN, que é municipal, o IPI federal, PIS e COFINS, que também são federais, pela CBS e pelo IBS. Né? Então, a ideia inicial era essa. Mas aí foi criado o imposto seletivo, que era o imposto do pecado, foi deixada a possibilidade de criar uma contribuição sobre produtos primários e foi mantido o IPI para tudo aquilo que concorre com a Zona Franca de Manaus. Então, vejam, se a gente fala de simplificação, né, a gente está saindo de 5 tributos para outros 5 tributos. Então, pelo menos na quantidade de tributos, a gente não tem simplificação. Né? A gente tem outros pontos, mas não na quantidade. Depois eu vou voltar um pouco nessas provocações. Tá? As principais características da CBS e do IBS. Então, é uma não cumulatividade ampla, uma incidência ampla, perdão, né? Tudo paga CBS e IBS. Não tem aquela discussão se é serviço, se é produto, né? Tudo vai estar sujeito à CBS ou IBS. A ideia da não cumulatividade ampla é tudo aquilo que eu compro dá direito a crédito, exceto o que é de uso pessoal, e aqui a gente vai abordar um pouquinho esse tema depois. A tributação é por fora, o que ajuda bastante a entender a carga tributária. A tributação é no destino, vou falar um pouco disso, porque tem, né, caso aqui que vai complicar um pouquinho. A desoneração de exportações e investimentos. Essa é uma ótima notícia, de fato. Exportação sempre foi desonerada, mas investimentos tem uma boa notícia aqui. Questão do cashback para as famílias de baixa renda, questão da alíquota única com as exceções previstas na Constituição e também uma novidade, vejam, em relação ao texto da Constituição e o texto que está proposto agora, tem uma novidade que eles trouxeram o conceito de prestação de serviço não onerosa, ou fornecimento não oneroso. Né? Eu vou falar disso já também. As alíquotas, a gente está falando o seguinte, olha, cada ente vai fixar a sua alíquota. Então, o Estado do Rio Grande do Sul vai fixar a sua parte na alíquota do IBS. O município de Caxias fixará também a sua parte. Então, vocês imaginam que a gente vai ter uma infinidade de alíquotas. A gente pode ter mais de 5.000 alíquotas de imposto. Né? Então, de novo, simplifica, mas não simplifica muito. E a estimativa aqui era uma alíquota em torno de 26%. Está entre 26% e 27,5%. Tem uma estimativa aqui, né? Nós não sabemos bem quanto será ainda, mas vai ser nessa faixa aí. Eu vou passar, não vou falar das exceções, mas tem uma série de exceções. Eu vou direto aqui para o fornecimento não oneroso. O que é o fornecimento não oneroso? Eles querem tributar, está no projeto de lei, está em discussão agora, querem tributar, por exemplo, o seguro que a gente paga para o administrador, querem tributar o seguro saúde que nós pagamos para o funcionário, querem tributar o equipamento de comunicação. Então, se você fornece telefone celular, etc., para o funcionário, querem tributar isso também. Querem tributar a educação, reembolso de educação, querem tributar a alimentação, querem tributar plano de assistência à saúde. Mais perto. Querem tributar plano de assistência à saúde. Então, assim, o conceito do fornecimento não oneroso, ele é novo para nós. Nós nunca discutimos tributação disso. A gente, no máximo, discutia uma indedutibilidade disso. Tá certo? Agora nós estamos discutindo tributação, ou seja, ao fornecer plano de saúde para os nossos funcionários, por exemplo, ou ao fornecer um veículo para os nossos diretores ou para os funcionários de vendas, etc., a ideia é que eu tribute esse veículo como se fosse uma venda. Eu vou fornecer aqui o veículo, então quanto que custaria um aluguel? É para tributar isso. Isso é uma novidade que, na minha opinião, traz uma complexidade, sem contar no aumento de custo tributário para as empresas. Zona Franca de Manaus. Nós vamos continuar convivendo com o IPI por conta da Zona Franca de Manaus. Quem tem empreendimento da Zona Franca de Manaus, ótimo. Quem não tem e concorre com a Zona Franca tem um problema, porque a gente vai continuar pagando IPI. Não é como se esse fosse o único ponto para dar incentivo à Zona Franca. Não é o único. Esse é um dos pontos, porque Zona Franca de Manaus continua com a alíquota zero de CBS e de IBS e assim por diante. E vai ter o IPI, que nós todos
que não temos nada a ver com Zona Franca, só pelo fato de produzirmos o mesmo produto, ou seja, só pelo fato de concorrermos com a Zona Franca de Manaus, continuaremos tendo o IPI. Regimes específicos, eu não vou passar por todos eles, mas eu quero chamar a atenção para um regime específico aqui, que é o, perdi aqui, ó, serviços financeiros. Serviços, a ideia da reforma tributária, a ideia central, é trazer uma tributação única, de uma forma única. Quando a gente fala de uma alíquota de 27%, é uma alíquota de 27% para tudo. Ah, tem exceção para o produto agropecuário, tem exceção para a educação, tem, mas são algumas exceções previstas na Constituição. Serviços financeiros não é exceção em relação à alíquota, é exceção em relação ao regime específico, vai ser apurado de uma forma diferente. Então, significa o seguinte, em tese, se nada for feito no projeto de regulamentação, nós que temos dinheiro aplicado, empresas, né, que têm dinheiro aplicado, pagarão mais imposto sobre o rendimento financeiro desse dinheiro. Porque hoje, quando a gente tem dinheiro aplicado, a empresa tem dinheiro aplicado, sobre a receita financeira, ela paga 4,65% de PIS e COFINS. E só. Na regra nova, vai pagar 27% de IBS e CBS. O contrário, mas eu não tenho dinheiro aplicado, eu tomo recurso. Hoje, quando a gente toma recurso emprestado do banco, o banco embute lá na taxa 4,65% de PIS e COFINS. Vai embutir 27%. Né? Ou vocês acham que o banco não vai repassar a tributação de CBS e IBS? Então, esse é um ponto relevante aqui também. Sociedades cooperativas, manteve-se o benefício do ato cooperado. Quer dizer, o que é o ato cooperado? O cooperado, quer dizer, o cidadão lá que é cooperado, tem as relações entre ele e a cooperativa não tem tributação. Isso já era assim e vai se manter dessa forma. Esse é um ponto relevante. Desoneração de bens de capital. A emenda constitucional falava que seria, quando a gente compra um bem para a nossa fábrica, teria uma desoneração de uma das três formas. Ou seria um crédito integral e imediato, ou seria um diferimento na tributação, ou seria alíquota zero, ou redução de alíquota, né, 100%. No final, veio o crédito, mas o crédito não é exatamente imediato, é em 60 dias. Para mim, 60 dias não é imediato, né? Porque você tem que pagar, tem que desembolsar e só 60 dias depois recuperar. Ainda assim, é muito melhor do que o regime que a gente tem hoje. ICMS, por exemplo, a gente demora 2 anos para recuperar o crédito. Em determinados estados, é 4 anos. PIS e COFINS, a depender do caso, a gente demora 10 anos para recuperar o crédito. Aqui a gente está falando em recuperar em 60 dias. Isso é uma boa notícia, muito embora não é tão boa quanto estava previsto lá no texto da Constituição. Estorno de crédito, isso aqui também é uma novidade que vai, né, traz aí a obrigatoriedade do estorno do crédito. Uma novidade, eu digo assim, a lei complementar trouxe uma ampliação em relação ao que estava na Constituição, né, dizendo que tem que estornar no caso de isenção e imunidade. Na Constituição só falava em isenção. Imposto seletivo. Imposto seletivo, só para trazer um pouquinho, lembrar vocês, é aquele imposto chamado imposto do pecado. Paulo Guedes falava muito nisso, era para ser unicamente sobre tabaco, bebida e açúcar, e no fim trouxe uma lista bastante relevante aqui, pegou aqui veículos, embarcações, aeronaves, o tabaco, o álcool, bebida açucarada e minerais extraídos. Então, é bem mais amplo do que o imposto do pecado idealizado lá pelo Paulo Guedes. Com um detalhe, ele é um imposto monofásico, quer dizer que incide uma única vez na cadeia. Mas imagine o caso em que eu tenho um insumo, que é, por exemplo, um bem mineral extraído, e eu uso para fazer veículo, por exemplo. Vai pagar 2 vezes. Como não dá direito a crédito, né, vai virar custo. E vai aumentar o preço do produto final. Eu participei semana passada, eu faço parte do GT da Câmara Americana em São Paulo de Reforma Tributária, nós debatemos esse tema aqui e encaminhamos uma propositura de emenda para o texto para tentar resolver esse problema. Mas o fato é, nós não, do jeito que está, se for aprovado, tem a possibilidade de incidir 2 vezes na cadeia. Então aqui eu peço apoio, né, quem tem aí, né, acesso, né, quem tem além da SIC Caxias, outras entidades, que a gente possa fazer pressão para resolver esse problema. Transição para o novo modelo. Onde é que nós estamos, né? Nós estamos aqui, 2024,
Então, o que já aconteceu? Já teve a aprovação da PEC lá em 23, no final do ano, aquele tumulto, né, aprovação de noite até meia-noite, mudança de texto, aquela confusão toda, mas foi aprovada, foi promulgada a emenda constitucional, e agora nós estamos exatamente aqui, na edição das leis complementares. Essa fase ela é muito importante, porque a lei complementar que está aposta, que está sendo proposta, traz inovações relevantes no texto que preocupam bastante e já vamos falar um pouquinho delas. Tá, perdão, passei muito rápido aqui. Depois nós estamos aqui em 24, então, aqui, em 24. Quando é que começa de fato? Começa lá em 2026, mas lá em 2026 é daqui a 1 ano e meio. Então, por que a gente está discutindo tanto isso? Primeiro, porque agora é a hora da gente influenciar o texto, e esse é um papel fundamental da sociedade civil organizada, quer dizer, um papel da SIC, é um papel da CNI, é um papel da ABMAC, é um papel da Anfávia. Todos nós temos que trabalhar para melhorar esse texto. Mas, fora isso, tem que estar na nossa agenda como é que a gente prepara a nossa empresa para a entrada em vigor da reforma tributária. Porque não é um negócio tão distante. Se nós não começarmos agora a olhar sistema, olhar equipe, não vai rodar em janeiro de 26. Então, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esse é um ponto bem relevante da reforma. Depois, então, 26, entra em vigor a alíquota de CBS e IBS, é uma alíquota teste, é uma alíquota de 1%, esse 1% não vai gerar aumento de carga tributária, porque ele vai ser compensado com PIS e COFINS. Depois, em 27 e 28, em 27 entra a pleno a alíquota da CBS, a gente tem a extinção do IOF Seguros, tem a redução a zero da alíquota do IPI, exceto Zona Franca, e tem o início do imposto seletivo, lá em 2027, 2028. Depois de 29 a 2032, a gente começa a ter o declínio do ICMS, 10% ao ano, de forma que em 2033 nós teremos vigência plena da reforma. O que isso significa na prática? Que de 2026 a 2032, nós conviveremos com 2 regimes tributários distintos, o antigo e o novo. Isso significa mais custo para as empresas, mais complexidade. Então, vai simplificar? Pode ser que sim, mas lá em 2033. Então, aqui onde estamos, né? Eu não vou passar projeto a projeto, eu só queria destacar o projeto 29, que é do imposto seletivo, que para mim é o melhor projeto que já teve dentre esses, e também o 68. Por que eu destaquei o 68 em especial? Porque o PLP 68, ele é de autoria do Executivo. É o projeto que foi construído pelo Bernardo Api, junto com o Haddad e a equipe econômica do governo. Isso significa que esse é o que tem mais chance de ser aprovado. A gente acompanhou, quem acompanhou aí a votação lá no Congresso da emenda constitucional, pôde perceber a velocidade e a força que o governo fez para aprovar. Todo mundo sabe, né, da liberação de emendas, etc. Então, a gente precisa estar muito atento a esse PLP 68, porque esse é o que vai trazer, é o que vai valer depois. Então, a gente precisa trabalhar na regulamentação desse PLP. Saldos credores de ICMS, o que nós vamos fazer com isso? Quem não conseguir usar o crédito até 2032, vai receber de volta, desde que ele esteja homologado, em 20 anos. Pessoal, 20 anos, o dinheiro desaparece, vocês sabem disso. Vai ser corrigido pelo IPCA, é verdade, mas não tem juros. Então, muita atenção, quem tem saldo credor precisa trabalhar para resolver esse assunto aqui. Saldo credor de IPI, PIS e COFINS. Bom, IPI, você compensa, ressarce, e PIS e COFINS tentaram agora uma medida provisória que foi devolvida, graças a Deus, né, teve aí um raio de esperança, né, o Congresso, percebendo que era um negócio absurdo, devolveu, né, a MP acho que era 1227, que limitava a compensação de PIS e COFINS, caiu, e o crédito de PIS e COFINS que ficar no final de 26 poderá ser compensado com a CBS, tá bem? Incentivos fiscais, não vai ter mais incentivo fiscal, né? E os incentivos que nós temos hoje, qualquer incentivo estadual, ele vai sendo reduzido em 10% ao ano de 2029 a 2032. Aquelas empresas que têm
plantas construídas como contrapartida dos incentivos, especialmente Norte, Nordeste, ali Espírito Santo, por exemplo, que é considerado para esse fim como Nordeste. Essas empresas terão direito ao ressarcimento desses valores que irão perder através de um fundo. A gente tem que estar atento, porque dinheiro que vai nem sempre é dinheiro que volta. Então, a gente precisa estar atento para conseguir se habilitar e conseguir ressarcir esse dinheiro. Eu vou passar isso aqui e eu vou direto para o final, que eu acho que é onde a gente precisa gastar mais tempo. Eu não sei se alguém está controlando o tempo, só para saber quanto tempo tem, né? Tá tranquilo, tá bem. Aqui eu vou falar dos pontos positivos. Eu juro que eu me esforcei bastante para conseguir relacionar alguns aqui. O primeiro deles é a simplificação. Não é a simplificação que nós esperávamos, mas tem uma simplificação. Por mais que a gente continue com 5 tributos diferentes, pelo menos a gente sai de 27 legislações de ICMS para uma única legislação de IBS. Pelo menos a gente sai de 5.570 legislações de imposto sobre serviço para uma única legislação de imposto sobre serviço, que é o próprio IBS. Então, tem uma simplificação? É verdade, tem sim, lá em 2033. Não cumulatividade ampla. Tem uma não cumulatividade ampla, sim. Em tese, tudo que eu compro dá direito a crédito, exceto aquilo que eles chamaram de uso pessoal. Dentre os exemplos, eles colocaram o plano de saúde, né? Para mim é um absurdo, porque o plano de saúde tem o risco aqui, do jeito que está construído o texto, dele entrar 2 vezes. Além de não poder tomar o crédito, ainda tem que tributar o fornecimento dele como fornecimento não oneroso. Mas tem que trabalhar no texto para melhorar. Mas o fato é, em tese, pelo menos, tem uma não cumulatividade ampla. A gente foge da discussão, é essencial, é relevante, né? aquela confusão toda, a gente foge disso e fica uma discussão daquilo que é uso pessoal. Em tese, isso deveria estar exaustivamente discriminado no texto. Maior transparência para o consumidor. Hoje, o consumidor não tem muita noção de quanto de imposto é pago numa operação. Se perguntar para uma pessoa quanto imposto paga sobre um veículo, por exemplo, ela vai dizer, paga 40, paga 30, ninguém sabe. Na verdade, se a gente for fazer a conta no detalhe, é mais de 80%. Por que é mais de 80%? Porque a alíquota, somado ICMS, PIS, COFINS, IPI por dentro, dá uns 40%, 40 e poucos por cento. Quando você tira o imposto e compara só o imposto com o valor do bem, vai para 90%, 80% e qualquer coisa. Isso as pessoas não enxergam. Então vai ter uma maior transparência, isso vai ajudar talvez as pessoas a serem um pouco mais críticas. E aí, pegando a frase do Rogério Ceni, se as pessoas cobrassem do governo como cobra do técnico de futebol, o país seria um pouco melhor. Possível redução da tributação de bens industrializados, isso é fato. Para as indústrias, tem uma boa notícia aqui, o que não é verdade para serviço e etc. Mas para as indústrias, haverá sim uma redução da tributação. Fim da guerra fiscal. Eu coloquei um asterisco porque ela é verdade, aquela guerra fiscal que a gente tem hoje, que o Estado do Espírito Santo leva uma indústria para lá, oferecendo benefício para quem produz lá, essa guerra fiscal ela acaba. Mas a gente vai criar uma outra guerra fiscal, especialmente no comércio. Porque, por que isso vai mudar? Porque como o tributo vai ser, o produto da arrecadação vai para o local do destino, então não adianta eu botar a fábrica lá se o meu consumidor está em São Paulo, por exemplo, não vai resolver. Mas o que vai mudar? Por exemplo, hoje quando eu faço uma compra aqui em Caxias, eu pago a alíquota do ICMS do Rio Grande do Sul. E a alíquota de PIS e COFINS é padrão. Tanto faz se eu comprei em Caxias, se eu comprei em Farroupilha, se eu comprei em São Marcos, não muda nada. Com a nova regra, apesar do tributo ser devido ao local do destino, no caso de loja física, é considerado o local do destino onde está a loja. Pode ser que comprar em Farroupilha fique mais barato do que comprar em Caxias se Farroupilha fixar uma alíquota menor. Então a gente pode ter esse tipo de guerra fiscal. Daqui a pouco faz mais sentido eu botar minha loja do outro lado, na outra cidade aqui do lado. Então a gente vai ter sim, a gente ainda terá sim uma guerra fiscal, especialmente dessa do comércio e dos serviços. Porque o serviço prestado diretamente à pessoa física
também será tributado no local da prestação do serviço. Então, talvez ir num dentista em Farroupilha fique mais barato do que num dentista em Caxias. Se bem que dentista tem aquela, às vezes pergunta se é com nota ou sem nota, né? Mas isso é uma outra conversa. Desoneração da aquisição de bens de capital. É uma boa notícia? Sim. Poderia ser melhor? Poderia, mas é uma boa notícia, porque a gente sai daquele longo período de tempo para recuperar, para uma recuperação em até 60 dias. Então, isso aqui é uma boa notícia. Retirada do IOF sobre seguros. Apesar de valer só lá em 2027, é uma ótima notícia, porque o IOF é um imposto pesado. A gente acha que não, mas vai ver quanto o IOF representa no prêmio de seguro que a gente paga, especialmente para as empresas, né? Para a pessoa física já é pesado, imagine para as empresas. Então, é um ponto importante também, uma boa notícia. Eu consegui relacionar 7 pontos positivos. Agora vamos aos pontos de atenção. Alíquotas. Tem uma estimativa de que a alíquota será de 27%, mais ou menos, né? Um ponto a mais e um ponto a menos. Essa, pessoal, é a alíquota de referência. Não tem nenhuma proteção clara de que a alíquota efetiva não possa ser maior do que a alíquota de referência. Tanto é verdade que o projeto de lei 68, que é aquele que é do governo, que eu destaquei em vermelho, ele fala que os estados e municípios poderão fixar sua alíquota em percentuais acima ou abaixo da alíquota de referência. Conhecendo a situação dos nossos estados e municípios, vocês acham que algum estado vai fixar a alíquota abaixo do teto de referência? Eu acho pouco provável, né? Bem dito aqui pelo presidente, enquanto a gente não reduzir o tamanho do estado, não tem como reduzir carga tributária. E nós estamos na contramão. Nós estamos aumentando o tamanho do estado, não estamos reduzindo o tamanho do estado. Enquanto a gente estiver aumentando o tamanho do estado de forma ampla, não necessariamente do Rio Grande do Sul, mas estado amplo. Enquanto a gente estiver aumentando o tamanho do estado, a gente vai ter que aumentar a alíquota de arrecadação. Lembrando que tem um teto, chega num ponto, acho que é a curva de Laffer que fala, né? Chega num ponto que você aumenta a alíquota, mas a arrecadação cai. Porto Alegre provou isso ao contrário. Porto Alegre reduziu a tributação e reduziu a alíquota, reduziu uma lista de produtos, de serviços que reduziu a alíquota e aumentou a arrecadação. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque essa conversa de que aumento de alíquota aumenta a arrecadação não é bem assim. Então, aqui, o que eu queria trazer de recomendação? Eu acho que aqui, de novo, como sociedade organizada, nós precisamos pressionar os nossos congressistas para que tenha uma proteção aqui, porque não tem uma proteção clara na Constituição e o PLP 68 deixa margem para colocar a alíquota maior do que a alíquota de referência. Um outro ponto preocupante, as alíquotas de referência serão fixadas pelo Senado sem respeitar o prazo nonagesimal. O que significa isso? Hoje, quando a gente tem uma mudança de alíquota, ela precisa esperar virar o ano e precisa esperar 90 dias para entrar em vigor. Pela nova regra, não mais. O Senado pode fixar a alíquota, por exemplo, nós estamos falando o seguinte, durante o ano de 2026, vai ter uma alíquota teste de PIS e COFINS, para que 2027 tenha alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva poderá ser divulgada no dia 31 de dezembro de 2026. Como é que a gente se prepara para um negócio desse? Primeiro, os nossos contratos todos têm que ser líquido de impostos. Não dá para fixar preço com imposto. Segundo, a gente precisa ter uma boa estrutura de sistema, especialmente quem trabalha no varejo, supermercado, por exemplo. Como é que você começa a operar no dia 1º de janeiro de 27, se você só descobre a alíquota no dia 31 de dezembro de 26? Isso é um absurdo, mas está aí. Está no texto constitucional, está no texto do PLP 68. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção aqui das alíquotas ainda é o seguinte. Vocês provavelmente lembrarão, lá em 2002, nós tivemos a mudança do PIS e COFINS cumulativo para o regime não cumulativo. O Ademar, tenho certeza que lembra disso de cor, né, Ademar? Mudamos a alíquota. Qual que era a promessa? Nós ficamos um ano com uma alíquota teste de PIS, que saiu de 0,65 para 1,65, e a promessa era, vamos calcular durante um ano para ver o impacto dessa alíquota, e depois nós calibramos para mais ou para menos para chegar na alíquota de COFINS. Ao final de um ano, simplesmente converteram para uma regra de 3, 1,65 sobre 0,65, aplicaram lá sobre os 3 de COFINS, e chegaram numa alíquota de 7,6.
Eu nem preciso dizer para vocês o quanto aumentou a arrecadação de PIS e COFINS nos anos que sucederam. É só pegar os gráficos no site da Receita Federal. Desculpa aqui, eu sei que tem um amigo da Receita aqui, depois pode... Estava por aqui, eu perdi ele agora. Depois pode olhar lá. É isso. Aumento de carga tributária significativo de PIS e COFINS, porque não teve calibração nenhuma. Então, essa promessa de que durante o ano de 2026 a alíquota será de 1%, para alíquota teste, para calibrar a alíquota efetiva depois, é uma promessa que nós já vimos que não foi cumprida no passado. Talvez agora, né, cumpra. A questão dos créditos, pessoal. Esse ponto eu deveria ter deixado em vermelho. Não é porque eu gosto muito da cor, não. É só porque, de fato, não é um bom dia para falar de futebol. Pessoal, o texto do PLP 68 está trazendo uma previsão muito cruel. Olha só, hoje, quando nós fazemos uma compra de uma matéria-prima, a gente recebe a nota fiscal, vê quanto tem de ICMS ali, vê quanto tem de PIS e COFINS e toma crédito. A gente nunca precisa perguntar para o nosso fornecedor se ele pagou ou não pagou o imposto, certo? Todo mundo... A regra nova diz o seguinte: eu só posso tomar crédito depois que o meu fornecedor fizer o pagamento. Vocês imaginam a burocracia e o controle que nós vamos ter que ter para saber se o fornecedor fez o pagamento? Aliás, só um parênteses, nós já temos essa regra única e exclusivamente para aqueles fornecedores considerados devedores contumazes do ICMS. É uma exceção da exceção, quer dizer, agora vai virar regra geral, gente. Está no texto do PLP 68. O crédito fica condicionado ao pagamento na etapa anterior. Tem opção? Tem opção. Eu posso fazer o que eles chamam de split payment. Eu comprei uma matéria-prima de R$100, veio lá 126, porque é produto mais imposto. Ao invés de pagar os 126 para o fornecedor, eu pago 100 para o fornecedor e 26 eu recolho diretamente para os cofres públicos. Aí eu tomo crédito imediato. Posso fazer isso? Posso. Você vai matar o fornecedor. Porque o fornecedor tem crédito. Você não sabe se ele pode ter crédito, ele pode ter, né? Como é que resolve isso? Tem que trabalhar no texto, pessoal. Belini, precisamos fazer um esforço gigantesco com os nossos congressistas, isso aqui não pode passar do jeito que está, gente. Olha, eu vou repetir. Fora a questão burocrática, fora a complexidade disso aqui, tem uma questão financeira, de fluxo de caixa, muito relevante aqui. Isso aqui o Bernardo Api está vendendo como a 8ª maravilha. É claro que é, para o caixa da Receita Federal, não para o nosso. Então, nós não, como sociedade civil organizada, como representação de empresários, nós não podemos aceitar esse texto do jeito que está. A gente precisa fazer um esforço para não deixar passar isso aqui. Crédito de ICMS, a questão do crédito ser muito demorado para recuperar. Atenção, quem tem crédito acumulado de ICMS precisa trabalhar para resolver, para não ficar com esse problema, porque vai levar 20 anos para recuperar o crédito que ficar lá em 2032. Vai haver aumento de carga setorial, não tenham dúvida. Serviços, setor de serviços, setor agro, vão pagar mais imposto. Não tem jeito. Então, atenção. E serviços, pessoal, eu tive a oportunidade de debater esse tema com o Maílson, que foi ministro, lá em Joinville, na Expogestão do ano passado. Aliás, estou indo lá amanhã de novo para palestrar esse ano lá. Mas ano passado eu estava com ele, eu e ele debatendo. E ele falou um negócio que é um absurdo. Ele falou assim, tem que tributar serviço mesmo, porque quem consome serviço é o rico. O pobre não consome serviço. Primeiro que não é verdade. Segundo que o Brasil não é um país de pobres e ricos. O Brasil é um país de classe média. Tem uma classe rica, tem uma classe pobre, mas o Brasil é um país de classe média. E a classe média, ela é elástica. Você tem uma classe média alta que talvez não sinta o impacto do aumento de alíquota na mensalidade escolar, no preço do seguro-saúde, etc. Mas você tem uma classe média um pouco mais sofrida, que faz diferença o aumento de tributação na educação. E aí vai ter muita gente que vai ter que tirar o filho da escola particular, botar no sistema público, sobrecarregando ainda mais o sistema público, porque a mensalidade vai ficar mais cara por conta do aumento da tributação. Então, é um engano dizer que é o rico que consome serviço, porque não é verdade.
o classe média, quem usa hotel, quem viaja, quem vai para turismo, tudo isso vai pagar mais imposto. Então, tem um aumento de carga setorial bem relevante aqui. Ah, sim, e serviços financeiros que eu tinha falado também. A questão da manutenção do IPI para produtos fora da Zona Franca de Manaus. Isso é um absurdo, mas isso está na Constituição, tinha que ter sido travado lá atrás, não foi, agora temos que conviver com isso. Aumento do custo operacional no período de 26 a 32. Não tem como a gente achar que não vai aumentar o custo operacional. Nós vamos conviver com ICMS, com IPI, com PIS, com COFINS, com CBS, com imposto seletivo. Quer dizer, nós vamos sair de 5 tributos para 9 tributos durante esse período. Vai aumentar o custo. E tem mais um desafio aqui, que a gente tem que tomar cuidado, que vai faltar gente. Hoje, a gente já tem uma dificuldade de conseguir pessoas especializadas que conheçam o tributário para trabalhar. Imaginem de 26 em diante. Então, vai ter um desafio bastante grande aqui. Imposto seletivo tem um risco enorme de tributação na cadeia. A gente precisa trabalhar para criar algum mecanismo que diga que se uma matéria-prima pagou imposto seletivo, tem que descontar crédito no produto final, porque senão vai pagar 2 vezes. E o setor mais suscetível a isso é o setor automotivo, onde está o maior risco. Operação entre partes relacionadas. Hoje, se eu faço uma venda daqui, sei lá, eu vou correr o risco de, eu vou ser talvez indelicado falar o nome da empresa, mas é só porque é conhecimento público o nome das empresas. Mas imagina que a Fras-le forneça uma mercadoria para a Randon, certo? Acho que isso acontece, né? Hoje eu faço o preço que eu quiser. Não tem uma regra que diz qual é o preço que eu tenho que praticar. Na lei que está aí, no projeto de lei que está aí, eu sou obrigado a praticar preço de mercado. Isso já existe para a operação internacional. Isso nunca existiu para a operação local. O que a gente tinha antes era, se eu faço um negócio com uma parte relacionada, vendo um imóvel, vendo não sei o quê, e pratico um preço muito diferente daquele de mercado, eu posso ter um problema para imposto de renda. Para ICMS, PIS e COFINS, nunca se questionou isso. Até porque você tem direito a crédito na outra etapa, na outra ponta. Na regra nova está dito que as operações com mercadorias entre partes relacionadas tem que ser a valor de mercado. E aí vai aumentar certamente o nosso contencioso para provar qual que é o valor de mercado daquela operação. Um alerta importante para empresas do Simples e empresas do lucro presumido. Essas empresas serão duramente prejudicadas. Você até pode dizer, mas a minha empresa não está no Simples. Pode ser, mas eu tenho certeza absoluta que mesmo quem não está no Simples tem fornecedores que estão no Simples ou no presumido. Por que vai ter esse prejuízo? Porque hoje uma empresa do Simples, quando a gente fala, por exemplo, de PIS e COFINS, ela embute lá, 1% de PIS e COFINS. Quem compra esse produto para usar como matéria-prima, toma um crédito de 9,25%. Ou seja, tem aí uma espécie de crédito presumido de 7%, 8%. Isso acaba, porque a partir da nova regra, eu só posso tomar crédito daquilo que foi efetivamente pago na etapa anterior. Isso vai vai trazer um aumento de carga, porque aumenta meu custo aqui, e pode tirar muita empresa do Simples do mercado, porque essa vantagem competitiva compensava um pouco eventuais ineficiências dessas empresas. Isso, infelizmente, vai acabar. Para quem concorre com as empresas do Simples pode ser bom, mas para quem contrata a empresa do Simples é ruim, e para as empresas do Simples pode ser a sentença de morte aqui. Tributação do fornecimento não oneroso. É aquilo que eu falei lá atrás. Hoje, se eu pego um veículo e entrego para o meu gerente de vendas, eu tenho até uma discussão de imposto de renda. Se é uma discussão ali, se é dedutível, se não é dedutível, tem a discussão dos 5/7, 2/7, né? Mas eu não tenho uma discussão de ICMS, eu não tenho uma discussão de PIS e COFINS. Agora eu vou ter. Ou seja, esse é considerado um fornecimento não oneroso e, portanto, sujeito à tributação de IBS e CBS. Isso tem uma novidade bastante ruim. Eu não falei aqui de TCMD, IPVA nem IPTU, mas vai haver aumento de carga de IPVA e TCMD e IPTU. No caso do IPVA,
vai pegar aqui os veículos mais poluentes pagarão mais IPVA do que os veículos menos poluentes, ou os veículos de potência maior pagarão mais IPVA do que veículos em potência menor. Também vai tributar as lanchas, vai tributar os jatos, né, os aviões. No caso do ITCMD, mudou a regra no local de pagamento do ITCMD, tem um projeto para tributar em 20% o ITCMD, então alerta para quem eventualmente tem sucessão planejada, talvez antecipar, né? E o IPTU, o prefeito vai ter um pouquinho mais de poder, claro que vai ser nos parâmetros aprovados pela Câmara Municipal, mas a verdade é que o prefeito vai poder aumentar a alíquota, a base, com maior facilidade do que hoje. E para fechar, é só coincidência que a parte ruim tem 13 pontos, mas é só coincidência. A reforma do imposto de renda, ela ficou para 2025. A da Folha também. Aqui, eu deixei destacado que a Constituição previa que a proposta fosse encaminhada até 90 dias. Não foi, né? O Haddad foi lá, pediu arrego lá para o STF, etc. Não saiu. Mas não ter saído a proposta de reforma do imposto de renda é uma ótima notícia. Porque a proposta de imposto de renda que estava sendo planejada previa a tributação dos dividendos. Deixa eu só dar um passo atrás aqui. Não sei se vocês lembram, nós tínhamos lá atrás um projeto de lei que previa a tributação de dividendos. Aquele projeto de lei, ele tinha três aspectos importantes. O primeiro, tributava dividendos em 15%, se eu não me engano, reduzia a alíquota da pessoa jurídica num percentual ali de, acho que ia para 25%, não me lembro agora direitinho, e tinha uma terceira notícia que era muito relevante, que ele protegia o estoque de lucros. Quer dizer, o lucro apurado na vigência da alíquota de 34% não pagaria imposto sobre dividendos quando distribuído. Isso era uma regra importantíssima. Esse, pessoal, não é o desejo do atual governo. Tá certo? Eu não vou entrar, não vou criticar, não tem nada a ver com ideologia política aqui é uma questão técnica. O Bernardo Api, que é o secretário especial de reforma tributária, já deu entrevista lá no ano passado, em agosto, dizendo que eles estudam uma forma de tributar o estoque de lucros. Então, veja, o projeto não veio esse ano, não virá esse ano, talvez venha o ano que vem, mas quando vier, muito provavelmente vai ter uma tributação de dividendos, talvez não tenha uma redução de alíquota da pessoa jurídica, ou tenha uma redução não tão significativa, e querem tributar o estoque de dividendos, o estoque de lucros. Então, esse tema tem que estar na nossa agenda, não agora, mas no começo do ano que vem, para a gente avaliar o que nós vamos fazer se de fato vier dessa maneira, porque a gente precisa distribuir os dividendos antes da tributação. Uma outra questão importante aqui é a reforma da folha de salários. Eu, particularmente, tinha uma esperança muito grande de que, quando se fala em reforma de folha, a gente teria uma redução de tributação de folha. Eu sei que eu estou sendo um pouco inocente aqui, mas o fato é, com tudo o que aconteceu nessa discussão da desoneração da folha, acho que ficou muito claro que a intenção não é desonerar. Então, assim, reforma de folha, eu sinceramente não sei se a gente pode esperar coisa boa ou coisa ruim, eu acho que não vem coisa muito boa, não. Pessoal, era isso. Eu não sei se eu não olhei o tempo, mas tudo certo? Então, fico aberto para perguntas. Nesse QR Code tem meus dados de contato. Aqui embaixo também, quem quiser pegar aqui o celular. Sobre o WhatsApp, eu garanto para vocês que eu respondo. Às vezes eu demoro uns 2, 3 dias, mas eu sempre respondo no WhatsApp. Pode mandar que eu respondo.